Então, pessoal, vamos para mais um vídeo, tá certo? Dessa vez em resposta aqui ao Dave Oliveira, que comentou no meu vídeo sobre o que é uma igreja reformada, tá bom? Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, beleza? Tem muito conteúdo para você aqui, muito conteúdo mesmo. E acredite, né? Às vezes eu posso demorar um pouco, dependendo do tipo de pergunta, mas eu procuro responder, tá bom? Às vezes demora um pouco porque tem certas perguntas que são um pouco mais complexas e exigem mais pesquisa histórica. Então, quando eu não sei, eu acabo não respondendo para dar tempo de eu pesquisar, não é? Ou procurar ajuda de outra pessoa, beleza? É aquela questão, né? Nós temos que falar do que nós sabemos, né? Não adianta ficar falando para ter conteúdo no canal sem que eu saiba o que estou fazendo ali, né? Então, é importante termos paciência até humildade nesse sentido, tá? Então, queria agradecer ao irmão Dave Oliveira e convidar, não só o irmão, mas outros irmãos também, né, que, por favor, ajudem o canal, né, se inscrevam no canal, marcando o sininho das notificações, para ficarem sempre ligados às notificações dos vídeos. E saiu vídeo novo, assiste, não é, se possível, comenta, beleza? E dá o joinha também, isso é importante. Vamos ajudar aqui a nossa plataforma, porque o único objetivo desse canal realmente é expor, não é, a tradição reformada. É mais ou menos assim. Antes de eu responder aqui a pergunta do irmão, dentro de um contexto onde nós temos tanto relativismo, onde as pessoas facilmente elas tiram os termos de seus contextos e relativizam e dão o significado que elas querem, não é, o nome reformado também acaba sofrendo por causa disso. Então hoje existe muita confusão, não é, enganação e até mentiras, não é, com relação ao nome reformado. Tanto por parte de pessoas que se denominam arminianos, por exemplo, e lutam contra os reformados barra calvinistas, como também de pessoas que assumem o nome de reformados, e eu os vejo como quem estão usurpando. Boa parte das vezes eu sei que é por ignorância histórica, tipo, não conhecem de fato o que é fé reformada. Viram o debate na internet, predestinação versus livre-arbítrio, e os debatedores, não é, ou pessoas aí de nome chamando isso de ser calvinismo, arminianismo, e a pessoa acaba entendendo que se eu me identificar com uma teologia, uma soteriologia monergista, eu já sou reformado. Então há muita enganação e muita ignorância também, certo? E há pessoas que acabam se incomodando. Pode ver que tem, eu acho que não sei quantos, uns 2 dislikes ou 3 nesse vídeo, porque tem gente que não gosta, né? Só que é aquela questão, o que eu estou fazendo aqui, né, é apontando para a fé reformada e para o que é uma igreja reformada baseada nos documentos reformados. Ou seja, se nós queremos saber o que é uma igreja reformada, temos que ir, não é, à herança reformada confessional, porque é lá que a fé reformada está preservada. Então, não é, isso é muito importante. Sem mais enrolação, então, vamos aqui para a resposta à pergunta do irmão. Ele fala bem assim: ótimo vídeo. Eu pesquisei aqui para mim, para mim saber no caso, e apareceu o seu vídeo, não é? Ótima explicação, pastor. Só o que eu gostaria de saber é se os cristãos luteranos podem ser chamados de cristãos reformados. Então, vamos lá para mais um assunto que eu gosto, né? É muito importante esse tipo de assunto. Eu já tinha respondido, né, a outras pessoas também sobre a questão de batistas e outros grupos também. Eu já até acho que fiz um vídeo de maneira geral sobre isso. Para mostrar de maneira bastante clara aqui, veja, quando olhamos para o protestantismo, especificamente, não é, a ala evangélica, porque quando eu falo protestantismo, eu englobo tudo, não é? Aí vem adventistas, testemunhos de Jeová, não é, mormons, certo? Anabatistas que ainda tem hoje, não é? E até a igreja dos valdenses. Tem no protestantismo vários grupos, certo? Dentro desses grupos, não é, há um grupo que é destacado como tendo a maioria de adeptos, digamos assim, que são os evangélicos. Então, o evangelicalismo, que é bem dominante dentro do meio protestante, traz consigo, por exemplo, várias denominações, vários grupos, e muitas vezes, não é, todo grupo, toda denominação, não é, o grupo protestante que tem doutrinas parecidas são identificados como evangélicos. Então, meio que evangélicos se tornou um nome um pouco geral. No começo, evangélicos estavam muito mais atrelados, por exemplo, aos luteranos, não é? É muito daí que vem não só o termo, mas também a questão da própria teologia ou compreensão da escritura, certo? E depois, mais tarde, você tem anabatistas que são identificados como, ou
aliás, batistas, que são identificados com evangélicos, você tem depois, não é, a partir do século passado, pentecostais, que agora também entram, não é, nesse contexto evangelical, e também os próprios neopentecostais, não é? E todas as ramificações de neopentecostais e pentecostais. E todos são englobados como sendo evangélicos. Por quê? Porque tem doutrinas comuns, por exemplo. No sentido geral, eles olham para a Escritura como sendo a palavra de Deus, não é? Ela é inspirada. E até falam sobre só a Escritura. Agora, eles falam isso usando o título, o tema, o rótulo, mas não... Isso não significa dizer que a compreensão do que estão dizendo é a mesma coisa, né? Então, veja, estão falando a mesma coisa, mas não estão falando a mesma coisa. É meio estranho. E, por exemplo, a doutrina da Trindade, aquilo que realmente caracteriza-os como cristãos, não é? Então, desde o catolicismo romano, não é, o ortodoxo mesmo, até aqui, nas igrejas evangélicas, o que podemos ver, sim, são todos grupos cristãos. São todos cristãos. Porque as doutrinas comuns que eles têm, e que nós reformados também temos, não é, mostram que somos cristãos nesse sentido, certo? Porém, saindo desse campo mais básico, nós vamos perceber que há muita diferença mesmo. Talvez tantas diferenças, mas tantas diferenças, que seja muito difícil você tentar dizer que são uma coisa só. Então, quando nós queremos falar sobre cristãos reformados, estamos nos limitando, eu pessoalmente estou fazendo isso, estou limitando isso a uma questão de identidade e herança histórica, tá? Herança histórica. Confessionalmente, não uma pessoa é reformada ou não. Então, quando nós pensamos, então, nas igrejas evangélicas, para mim, de maneira muito clara, as igrejas reformadas são diferentes, tá? Porque são tradições diferentes. Esse é o ponto. Não é? Existe um certo apelo para, por exemplo, porque estamos todos muito próximos, né? Essa é a verdade. E por conta disso, alguns acabam realmente querendo que o nome reformado seja usado, mas você percebe que são tradições diferentes. Por exemplo, você tem já no início da reforma, não é? Você tem, por exemplo, Lutero, né? E Lutero, ele começa a sua reforma, não é? Digamos assim, no Sacro Império Reino Germânico, né? O Império Germânico, que englobava Itália, Alemanha e outros países ali, até Suíça mesmo, mas não era uma coisa muito bem definida naquele período, certo? Mas Lutero começa a sua reforma e ele tem uma ênfase, não é? Nós temos muito na teologia de Lutero a questão da justificação pela fé, não é? E isso vai ser uma coisa concordada por outros reformadores, tá? Então, os luteranos têm... Lutero, no caso, tinha um pensamento assim, dava muita ênfase a isso, e não parece que ele desenvolveu tanto, não é, outros aspectos da teologia da igreja, mas ele deu muita ênfase a isso, certo? Muita ênfase. Então, nesse sentido, estamos todos em concordância. Perfeito. Só que, em outros aspectos, como, por exemplo, a doutrina da Santa Ceia, não é? Ou mesmo do batismo, há certa divergência, não é? Mas especificamente quando fala-se de Santa Ceia. Por quê? Porque para Lutero, quando a Escritura diz, não é, o relato de Cristo, dizendo isto é o meu corpo, ele realmente não consegue abrir mão dessas palavras, compreendendo-as nesse sentido como literais, no sentido de que quando Cristo fala que isso é meu corpo, então eu tenho que olhar para aqueles elementos como se fosse de fato. Como ele não quis chegar ao nível do catolicismo romano, que é um nível de que, de fato, não é, os elementos pão e vinho são transformados no corpo e no sangue de Jesus Cristo, ele pelo menos defendeu a ideia de que estava entende a situação, essa lógica de consubstanciação, não é? Então, no fim, Cristo estava ali, de alguma maneira, nos elementos, não é? Os elementos não eram transformados em sua carne e sangue, mas ele estava nos elementos, certo? Esse pensamento ele é diferente tanto dos evangélicos de hoje, como também, principalmente, dos reformados. Não é? A nossa tradição reformada ela está muito mais ligada a um outro padre, não é? Não ao Lutero. Não é? Então, os luteranos e daí os evangélicos vêm muito mais dessa influência de Lutero. E os reformados vêm inicialmente da influência de Zwinglio, não é? Na Suíça. Então, ele era um outro, digamos assim, clérigo que começou a reforma também, não é? Pouco tempo depois. Não é? Então, a reforma luterana, que dá origem aos evangélicos mesmo, é 1517. A reforma reformada, digamos assim, é 1523, tá bom? Em Zurique, na Suíça. E percebemos então que há diferença,
não é? E vamos observar, por exemplo, o colóquio de Marburgo, que aconteceu naquele período, quando esses grandes reformadores dos cantões da Europa, não é, se reuniram, né, se reuniram para justamente debater, para eles, de alguma maneira peneirar alguma coisa e ver aquilo que cada reformador estava defendendo. Lutero, com certeza, né, tinha um grande respeito diante de todos eles, porque basicamente os demais foram influenciados muito por Lutero também, né, em ouvir sobre Lutero, em ouvir sobre o que estava acontecendo. E o que acontece? Eles concordaram, são 15 artigos, eles concordaram, não é? Na maioria deles, embora os artigos não expõem nesse sentido a totalidade das doutrinas daqueles protestantes, mas no sentido geral houve uma concordância do protestantismo ali, certo? Com uma divergência dura, não é, na questão da Santa Ceia. Zwinglio, não é, que nesse sentido ele deve ser visto como sendo aquele que é de uma tradição reformada, ou que inicia é um reformador de uma reforma reformada, digamos assim, não é? Ele discorda veementemente de Lutero, que vem com a reforma luterana. E justamente na questão de que Lutero entendia que Cristo está com e nos elementos, e enquanto Zwinglio entendia que aquilo era somente um simbolismo, não é? Ou seja, apenas um memorial. Nesse sentido, os evangélicos de hoje, não é? No geral, eles tratam a Santa Ceia justamente assim, apenas como um memorial, certo? Esse pensamento de Zwinglio, não é? Ele foi desenvolvido e mais tarde, quando chegamos nos reformadores de segunda geração, é que nós temos João Calvino, e João Calvino, quando olha, não é, aquilo que Lutero estava defendendo, não é, ele discorda daquilo. Não é, ele realmente vai fazer uma exegese, uma interpretação realmente profunda da Escritura e vai ver que isso aqui não está correto. Não é? Não está correto. Ao mesmo tempo, ele olha para aquilo que Zwinglio estava defendendo antes, não é? Ele assume o bastão a partir de Zwinglio, então ele vê também que Zwinglio não estava certo. Veja, ambos os lados têm algo de coerente, tem, mas tem algo de errado, não é? Que deve ser considerado. Então, pensando nisso, Calvino não quis desprezar, nesse sentido, a importância, não é, da Santa Ceia, de como sendo um sacramento, não é? Quando ele olha para essa insistência de Lutero, ele pensa, não, eu não posso desprezar isso. Cristo disse, de fato, isso é meu corpo. Por mais que eu não creia, eu não entenda pela Escritura que isso significa dizer que literalmente Cristo está nos elementos ou com os elementos, mas nós precisamos compreender que ele de fato está presente, certo? Quando ele olha para Zwinglio, ele também vê que o sentido da Santa Ceia para Zwinglio era muito esvaziado. Só um memorial não é só um memorial. Aquilo é um sacramento. Então fala muito mais do que apenas uma memória. Você não só tem que lembrar, você tem que participar. Por isso é uma refeição. Não é? E aí nós somos remetidos, por exemplo, à Páscoa judaica antigamente. Então havia uma refeição onde todos participavam ali. Então, se é desse jeito, Calvino chegou a um ponto de equilíbrio que é o ponto realmente bíblico. Ou seja, ele compreendeu que, sim, Cristo está presente, com certeza, nós não podemos duvidar disso, porém, de que maneira ele está presente? De maneira espiritual. Então, diferente de Lutero, com substanciação, de Zwinglio, apenas memorial ou simbolismo, não é? Calvino vem com a ideia bíblica de presença mística. Então, de fato, espiritualmente, Cristo está conosco. Como ele mesmo prometeu, por exemplo, né, na parte final de Mateus 28, não é? No finalzinho mesmo, quando ele ordena os discípulos fazerem discípulos por todo mundo, né? Os apóstolos fazerem discípulos por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que ele tem mandado, não é? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. De que maneira Cristo está convosco? Não é? Espiritualmente, pelo Espírito. Então, nesse sentido, podemos compreender de maneira muito clara que sim, não é? O pensamento reformado ele é bem distinto do pensamento luterano e do pensamento evangélico, não é? Embora Zwinglio nesse sentido não seja originador da tradição evangélica, mas não é o que os evangélicos vão adotar depois, certo? Isso nos mostra muita diferença, não é? Pensando nisso, podemos olhar também para a questão do culto ligado ao sacramento, não é? Para Lutero, por exemplo, aquilo que não é proibido pela Bíblia pode ser praticado. Então havia um pensamento um pouco mais livre, digamos assim, com relação ao culto, por exemplo. Aquilo que a Escritura não proíbe, nós podemos fazer. Mas, já no pensamento reformado, observando aquilo que Calvino ensinou,
aquilo que a Bíblia não ordena não deve ser feito, não é? Então, a ideia reformada realmente é fazer no culto aquilo que a Escritura manda, aquilo que ela prescreve nesse sentido, não é? Aqueles princípios que ela ensina, tá bom? Enquanto Lutero tinha um entendimento de que não, se a Bíblia não proíbe, então podemos fazer, não é? Então perceba que isso tem implicações muito distintas, muito diferentes, certo? E nesse sentido, então, nós temos que compreender o seguinte, que luteranismo e fé reformada são tradições diferentes, tá? Por isso que nós não podemos, historicamente falando, olhar para Lutero ou os luteranos e dizer que os luteranos são cristãos reformados. Não, luteranos são luteranos, tá bom? E reformados são reformados. E mais tarde, quando há digamos assim, uma separação ainda mais, né, você vai perceber que batistas são batistas, não é? E assim por diante. Você vai percebendo que vai havendo mudanças nesse sentido. Mesmo os puritanos, pensando nos puritanos mesmo, os puritanos, embora, né, a maioria deles fossem reformados também, não é, e tivessem, digamos assim, assumido, não é, a fé reformada que foi debatida, defendida no continente, ainda assim você percebe que o próprio termo puritano está um pouco além da questão da tradição reformada, porque há puritanos que se diferenciam, por exemplo. Há puritanos que são independentes, havia puritanos também que eram batistas, e batistas não são reformados. Havia puritanos também congregacionais que eram reformados, porque você de fato percebe uma discordância apenas na questão do governo da igreja, não é? E depois isso foi se espalhando, não é? Então chegamos até os dias de hoje com muitas diferenças. Nós temos uma origem comum, então no sentido geral nós somos todos filhos da reforma, porém, não é? Nós somos de tradições diferentes, não é? E eu prefiro que seja assim. Digamos assim, eu não tenho nada contra que alguém seja um luterano. Se essa é a sua convicção, se você entende que é assim que a Bíblia ensina, então, se você acha que a interpretação luterana é a correta, então, amém, irmão, vá no seu caminho, Deus abençoe. Eu não tenho um problema com isso, entende? Eu já cansei de dizer aqui no meu canal que eu não sou proselitista. Então, para mim, ficar tentando, não, porque se você não for reformado, misericórdia, você está numa heresia terrível e você não vai para o céu. Esse pensamento é patético para mim, sinceramente. É muito patético, porque embora eu defenda, não é, com unhas e dentes, que nem diz o povo, né, a fé reformada como sendo a expressão mais correta, fiel, não é, a exposição pura do evangelho, ainda assim eu preciso dar minha consideração de que, não é, eu sou um homem limitado. Todos os proponentes da fé reformada eram homens limitados, e são ainda hoje, no caso, né, os que estão pregando hoje, ensinando, fazendo teologia. Somos todos limitados, não é? E ainda que tenhamos que defender com unhas e dentes aquilo que cremos, nós temos que também ter um pouco de humildade nesse sentido para reconhecer que isso não significa dizer que eu estou 100% correto em minhas conclusões e os demais estão 100% errados em suas conclusões. Eu quero defender e peço a Deus que me dê graça para defender isso até o fim, certo? Mas isso não me dá o direito de desprezar outros grupos cristãos, não é? Então, realmente há como avaliar certas coisas, tá bom? Para todos os fins, não é? De maneira geral, nós somos irmãos, então é por esse lado que eu vejo, tá certo? Eu espero ter respondido o porquê que luteranos historicamente não são reformados, mas são de tradição luterana, não é? São de uma reforma luterana, e evangélicos vêm muito mais dessa influência luterana, tá bom? Enquanto que reformados têm uma origem muito mais pensando em Zwinglio e depois a partir de Calvino e as igrejas reformadas. Então somos de tradições diferentes, tá bom? Porém, não é? Somos cristãos, protestantes, filhos da reforma. Tá bom? Deus abençoe, meu irmão.